Boa, bem-vindos ao nosso podcast O Jogo do Crescimento. É um podcast do BIS em parceria com a BAD. A gente está super feliz de ter vocês como os nossos convidados. Então, super obrigada aí pela presença. Obrigado, Lu. Agora eu vou começar apresentando aqui rápido, mas eu queria que você se apresentasse. A Lu também me fez o desafio, entrevistar meu chefe e entrevistar um cliente, parceiro, mentor super importante que é o Leonardo. Então você já me deixou em difícil situação aqui, Lu. Mas vamos lá, apresentar primeiro o João, que é meu chefe. Chefe, na verdade eu vou deixar você se apresentar, você que tem uma carreira longa na Ambev. Conta um pouquinho pra gente aí, até ser presidente da África do Sul, chegar como VP de Marketplace Global. Conta um pouco da sua história. Bom, Flávio, obrigado. Prazer estar aqui com todo mundo. Leonardo, uma honra estar do teu lado. Na verdade, tem 26 anos que eu entrei na Ambev e construí minha carreira. Sou super grato que eu aprendi, tudo que eu fiz. Foram 21 anos totalmente dedicado à cerveja. 16 anos deles no Brasil, em várias operações, do Nordeste ao Sul do Brasil. Estive na África na integração da SAB, quando a ABI comprou a SAB para fazer a integração. Fiquei 2 anos tocando a logística do continente, 3 anos fui presidente na África do Sul, onde eu implantei o BIS, e a gente mostrou que, inclusive, que dá para fazer o BIS num lugar que a internet é super cara, que o acesso não tem. Foi uma prova que realmente é uma plataforma, uma ferramenta global. E desde então passei a me dedicar. Tem 5 anos, 100% dedicado com Marketplace. Hoje vendo no Brasil, mas a gente tem Marketplace em 19 países. E acho que nesses 5 anos são só o comecinho do que a gente está para fazer. Então, super empolgado e feliz de estar aqui. Obrigado por convidar. Boa. Apesar de ser uma plataforma, continua em vendas. 100%, sempre. Boa. Leonardo, presidente da BAD Unex, mas também uma família empreendedora. Me diga aí um pouco mais de você e para todo mundo que estiver ouvindo. Flávio, em primeiro lugar, eu agradeço o convite por você, pela Luísa, agradeço a companhia do João também. Com relação a mim, a minha carreira também se iniciou há 25 anos atrás, quase junto com a carreira do João na Ambev, foi a minha carreira profissional, né? Sou formado em 98, 26 anos de carreira profissional, né? No ano 2000 eu voltei para o Grupo Vila Nova, porque eu morava aqui em São Paulo, trabalhava aqui em São Paulo, né? E ao longo desses 25 anos permaneci no grupo, né? Um grupo quase centenário. Ontem nós comemoramos aí 98 anos de existência, são 3 gerações, né? De trabalho, né? Começou o seu trabalho em 1928 através do meu avô, Pedro Severini Neto, que montou um pequeno negócio lá em Monte Azul Paulista. De Monte Azul foi para Poços de Caldas. E lá a gente se enraizou, né? Um comércio que inicialmente foi equiparado a esse Strade que a gente vende hoje, né? Que é o pequeno varejo local, né? Nós começamos como um pequeno varejo local, né? E fomos crescendo, e fomos adquirindo mais musculatura. Hoje a gente está tanto no estado todo de São Paulo e também no estado todo de Minas Gerais, né? E através de um trabalho contínuo aí a gente procura se aprimorar em termos assim digitais e o ingresso nosso digital também. A gente achou por bem estar abraçando essa tecnologia, e eu tenho certeza aí que a gente tem muito ainda a triar. Nós estamos hoje na nossa 4ª fase de digitalização. Eu tenho certeza que tem muito para acontecer, principalmente com o que vai vir aí nos próximos dias, meses e anos, né? Espetáculo. Começando bem, Lu. O nome Jogo do Crescimento. Estamos aí com um grupo de 98 anos, só cresceu, e o chefe que desde que entrou na Ambev também mudou muito do início para cá. Boa. Então, para entender um pouco desse crescimento, né, como que foi essa trajetória, acho que eu vou começar aí com o João. Seus 26 anos de experiência, tanto na Ambev, agora como VP Global de Marketplace do BIS. Você pode falar um pouquinho como que você viu essa transformação na forma de vender, no time de vendas? Como que ela aconteceu? Quais foram os desafios e as oportunidades que foram surgindo ao decorrer dessa trajetória aí? A última pergunta é longa, vou tentar fazer ela ser uma curta, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. E depois, com certeza, o Leonardo vai complementar com 3 gerações. Mas a verdade é que a maior dificuldade, sempre o principal ponto, é o medo de mudança. O que é natural de todo ser humano, a mudança gera desconforto, porque mudança dá trabalho, mudança gera muita coisa.
Mas é legal a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar, quando eu entrei na companhia, boa parte das rotas eram venda automática. Você enchia o caminhão e saía para vender. Quando o caminhão esvaziasse, você voltava. É lógico que os pontos de venda da metade da rota em diante já não tinham mais o que queriam, compravam o que tinha, era super caro. E foi um paradigma mudar para pré-vendas, onde o vendedor vendia e o caminhão entregava. Claro que um vendedor com muito mais técnica de vendas, com tempo para vender, e deixar o caminhão com tempo para ser produtivo, né? O caminhão tem que ter eficiência, ser produtivo. São dois focos, um tem que vender, outro tem que ser produtivo. Então, separou, parecia uma coisa que não era óbvia e que hoje em dia é super óbvio você voltar e pensar nisso. Da mesma forma como depois evoluiu para separar por canais. Então, você tem o grande supermercado, o pequeno, o bar, a farmácia. São focos diferentes, maneiras de vender que são um pouco diferentes. E aí, tocando já na digitalização, eu acho que teve um impacto muito grande. E, na verdade, as plataformas para consumidor mostraram o que é possível. E, a um determinado momento a gente se perguntou como é possível as empresas conseguirem entregar uma unidade, uma caneta e os pedidos grandes do B2B precisar ainda de um modelo tradicional de alguém tirando o pedido e fazendo. E aí sim se passou por esse processo. Vamos então criar uma plataforma. Os primeiros questionamentos foram sempre: se você empoderar o dono do ponto de venda, ele vai comprar menos? Era um medo. E hoje, passados 6 anos, né, o BIS comemorou 6 anos, tem mais de 5 milhões de usuários, um terço deles fazendo pedido fora do horário comercial. A gente descobriu que o dono do ponto de venda ter a liberdade de ver o que está disponível, poder olhar as promoções, ver todo o catálogo, no tempo que é melhor para ele, e não no tempo que o vendedor tem disponível para ele, fez toda a diferença. E está sendo uma transformação, embora eu continue dizendo que a gente está no início da jornada. A gente, nessa mesma jornada, descobriu que aí tem um grande impasse, então não precisa do vendedor. Não é isso. A verdade é que você tem que mudar o que o vendedor faz. Então o vendedor, em vez de tirar um pedido que já está pronto, ele vai lá para vender alguma coisa que o ponto de venda nunca comprou. Ou descobrir por que a quantidade está diminuindo, se é uma execução, se é uma promoção que tem que fazer, ou se é trazer uma negociação para grande volume na mesa. Então a gente foi aprendendo que sim, é fundamental. E o ponto de venda hoje não aceita mais não ser empoderado para poder olhar e fazer o pedido quando ele quer, mas também dessa reformulação do que é a vida do vendedor, o que o vendedor tem que fazer. Ele tem que resolver problema, ele tem que trazer coisas para execução, propostas de preço. Isso tudo cabe em 26 anos, parece um século, mas super empolgado com o que está para vir pela frente. Até deixa eu pegar um gancho aqui, Lu, porque você falou aí do papel do vendedor que se mudou, que transformou ao longo desse período. E é interessante, eu queria que só você desenvolvesse nesse tempo, porque você tem duas opções. Ou você vai diminuir a sua força de vendas, porque o digital vai fazer o papel desse vendedor, você não precisa mais dele, ou já que o vendedor ainda tem outro papel que ele pode ser exercido, ele vai utilizar o tempo dele para fazer outras coisas. Não, Flávio, a verdade é que isso aí parecia muito óbvio no início. E todo mundo tem a cabeça, não, se eu digitalizar e o pedido vier digital, eu posso cortar a minha equipe de vendas. E a gente aprendeu que não. Que na verdade é ilimitado a quantidade que tem para fazer. Então, por exemplo, dentro do modelo hoje de vendedor visitando ponto de venda, a gente sabe que naturalmente o pequeno vai sendo cortado e o vendedor dá tempo para o grande, que é onde ele faz o volume dele. Na medida que o grande, e tem 70%, 80% do volume do grande, que ele já sabe, ele nem precisaria do vendedor, o vendedor tem que negociar a execução nesse ponto de venda, ele tem espaço para o pequeno. Então, eu acho que não tem uma resposta, mas tem várias coisas. A equipe de vendas pode ser reposicionada para atender mais pontos de venda. Caras que são menores e que antes ela não tinha tempo para atender. Ela pode ser redirecionada para gastar o tempo dela para resolver problema. Nosso time tem que resolver problemas do ponto de venda. Seja um boleto que atrasou, seja um pedido que não veio exatamente do jeito que ele esperava, seja um produto que não está girando tanto. Então o vendedor tem que ir para os menores, resolver os problemas, ter tempo para fazer engajamento, para aumentar a NPS do ponto de venda. Então isso para mim é uma mudança que veio com oportunidade. Outra oportunidade gigante. Com o tempo a gente entendeu que segmentar, você ter um vendedor só de padaria, ou só de mercado, outro de bar e restaurante, era importante porque os focos, os SKUs que você vai cobrar são diferentes, né? Então a negociação é um pouco diferente. À medida que você colocou hoje o FOSS com tarefas no nível ponto de venda a ponto de venda, isso permite você ter um vendedor que antes você fazia ele ser padarias de São Paulo. Então ele visitava 10 padarias por dia e já gastava o dia todo. Você vai ficar aqui no bairro Jardins, onde a gente está hoje, e você vai poder visitar a padaria
bar e restaurante, porque com o Fóssil eu consigo dizer que foco você tem que dar em cada tipo de restaurante. Isso diminui o tempo que ele leva viajando de um ponto de venda para o outro e aumenta o tempo que ele tem disponível para estar dentro do ponto de venda. A gente teve um crescimento de horas dentro do ponto de venda incrível, por otimização de processo. Isso tudo são coisas que sem a ferramenta digital antes a gente nem sonhava que era possível. Perfeito. E olhando um pouquinho para distribuidor, né? Leonardo, você que representa tantos distribuidores e atacados aí no Brasil, você acha que essa transformação já chegou? Se sim, como que ela foi? E se, comparando aí com os desafios que o João está falando, como que ela é similar e se diferencia no modelo de distribuição distribuidor? O próprio Vila Nova, a própria empresa e o canal distribuidor também, começou nesse processo por acaso, dado os sinais que a gente percebeu, né? Sinais claros de digitalização das pessoas físicas, né? Dos cidadãos, né? Os aplicativos começaram a ficar mais fáceis de ser navegados, né? Mas a curva de aprendizado diminuiu demais e diante dessa situação a gente percebeu também que o varejo tinha a condição de se digitalizar, né? E esse exemplo que foi dado, claro, aqui, do vendedor, do representante comercial que tinha a condição de atender fisicamente de 10 a 15 clientes durante o mês, com essa ferramenta que é um meio, é mais um meio, uma forma dele estar chegando e dele estar chegando de forma assertiva no cliente, ele pode atender dos seus 15, 50, 60 clientes e atender de uma forma muito correta, de uma forma muito mais assertiva, né? Então, diante desses sinais todos que a gente percebeu de inclinação para o digital, como a gente não apostar num processo como esse de modernização e de uma forma setorial, né? Não só pela nossa empresa, mas também de uma forma setorial. A gente tem visto, né, os distribuidores ao longo do Brasil todo aí estarem apostando também nessa ferramenta e eu tenho certeza aí que temos muito ainda a avançar, né? Hoje a gente está aí às portas aí da inteligência artificial, a gente sabe que tem diversas propostas, né? A gente tem que entender essas propostas e saber que nada é entregue de uma forma digital, né? Mercadoria é física e a entrega é feita fisicamente, né? E a gente tem só que melhorar esses processos de entrega física para que o consumidor que tem a sua preferências de consumo encontre os produtos devidamente colocados nas gôndolas e no tempo correto, né? Aquela família, aquela fragrância, aquele sabor esteja no momento certo em que o consumidor pretende exercer aquele consumo. E diante também das propostas de mundo, eu falo, principalmente em termos assim de meio ambiente, por que não racionalizar as quantidades, né? E é através desses sistemas operacionais, dessas inteligências, é que a gente consegue entender a forma mais racional de deixar o produto correto e de se obter a audiência devida que hoje as empresas tanto almejam, né? As empresas hoje entendem, né, de uma forma geral, e as empresas globais, que a forma de valorizar o seu negócio, além de valorizar em volumetria e em faturamento, ela é valorizada também em termos de audiência, né? Então, o produto correto estando no local, no estabelecimento correto, a empresa, a global, vai ter a sua devida audiência e vai ter a sua devida valorização também. Então, esses sinais todos a gente entende e a gente sabe que a gente tem que acompanhar também, porque tudo vai se modernizando, né? As coisas não são estáticas e a gente também tem que andar. Eu acho que você respondeu já a pergunta que eu vou fazer, mas só para entender, porque na digitalização tem tempos que as pessoas falam, o distribuidor vai morrer, a digitalização está aí, o distribuidor vai morrer. Isso nunca aconteceu. Foi uma fala antiga, nunca aconteceu e parece que os distribuidores maiores estão ainda mais fortalecidos. O que o mercado não entendeu do papel do distribuidor nesse processo todo? Desde que eu nasci, eu ouvia a mensagem de que o atacado ia acabar. O atacado, quando eu nasci, hoje é o distribuidor, hoje é o canal indireto no canal alimentar, né? Por a gente saber dessa ciência que é a distribuição em termos de canal alimentar, a gente sabe da necessidade existente em cima da nossa operação, né? A gente está falando em produtos extremamente curtos em termos de shelf life, de validade, de prazo de validade, né? A gente fala de um canal assim muito dinâmico, então eu vejo que o nosso setor, a necessidade de estar se apoiando no nosso setor, que é um setor que é dedicado,
é um setor que se dedica a aprender, a se modernizar. Não tem como a gente não ser uma peça importante no canal alimentar. Eu vejo também a necessidade nossa de estar racionalizando os nossos custos e o custo da mercadoria também, que é um custo, né, relativamente baixo, que diante da necessidade de composição desses produtos e dessas categorias dentro das nossas operações para efeito de trazer uma proposta de valor melhor, não tem como a gente não ser necessário aí no canal alimentar. Pensando assim, tanto do lado da indústria quanto do lado do distribuidor, qual que vocês acham que é o maior receio desses dois grupos com a digitalização? João. Não, posso ir. Eu acho que primeiro o do distribuidor, pelo menos o grupo que a gente já vem conversando, acho que esse receio já passou, é muito mais o como fazer. As pessoas já entenderam que é uma ferramenta complementar. E eu acho que da indústria, na verdade eu vou responder de uma maneira um pouquinho diferente, dizendo o que eu acho que é a grande fortaleza desse projeto indireto que a gente está discutindo e está tentando implementar aqui no Brasil. Para mim, primeiro é uma proposta para trazer uma ferramenta com uma proposta de valor muito boa para que seja a ferramenta dos distribuidores. Que o distribuidor consiga usar para a equipe de vendas, que ele consiga ter o mundo online e offline, esses dois mundos conectados, que consiga falar com a parte de entrega, que consiga orientar meio de pagamento, crédito. Então, ter uma plataforma que possa trazer todo o modus operandi do distribuidor e ele focar no que ele sabe, que é negociar, comprar, ter as melhores marcas, melhores indústrias, com a capacidade de armazenamento, a capacidade de entrega, com uma equipe de vendas qualificada para vender. Então, isso é o distribuidor e essa ferramenta vem para linkar, que hoje a maioria dos distribuidores tem uma solução para o vendedor, outra para o motorista do caminhão, outra para fazer pagamento. E eu acho que você tendo tudo num lugar só, as coisas conectadas, é uma proposta de valor incrível para os distribuidores. Mas não é só isso, porque eu vou para a indústria e vou voltar para o distribuidor. Para a indústria, são muito poucas indústrias que conseguem ter capilaridade e escala para operar no modelo direto. Como a indústria que eu levei minha vida trabalhando. A grande maioria das indústrias não tem escala no ponto de venda pequeno, no pingado do Brasil, para poder fazer isso. Então, ela necessita de distribuidores. E cada vez mais. Só que ela, em vez de ter um distribuidor no passado, que era um brigando com o outro, ela meio que determinou áreas e escolheu distribuidores parceiros. E essa indústria, o que a indústria quer? A gente fala com várias indústrias. O que eles vão atrás? Olha, eu queria conseguir operar o mais parecido com o modelo direto. O que é? Eu queria poder falar com o ponto de venda de maneira personalizada, porque é uma mensagem para cada tipo de canal, uma mensagem para cada tamanho de ponto de venda. Eu queria poder influenciar o vendedor do meu distribuidor, saber quais são os pontos de venda que ele está focando no meu catálogo hoje. E aí, quando a gente tem uma proposta de valor que a indústria consegue ter, eu sei como é que está a minha campanha digital, eu sei como isso está conectada com o mundo offline. E eu sei que essa ferramenta vai ajudar o distribuidor a atingir o meu programa de excelência, que é basicamente quais são as categorias do Fox. Porque no final, o distribuidor quer prestar um bom serviço e deixar a indústria feliz porque quer que a indústria queira estar com ele para sempre. Sim. E a indústria quer ter um distribuidor que faça o que ela precisa, a execução e a venda do produto. Então, eu acho que a proposta de valor que a gente tem no indireto, ela meio que veio para mitigar os principais medos. Eu acho que a gente veio para trazer uma harmonia muito grande entre indústria e distribuidora. Essa é a grande proposta de valor que eu vejo. Eu tenho até uma curiosidade, porque você passou por muitas áreas, muitos estados aqui no Brasil, chefe, e chegou na África do Sul, e hoje, na posição atual, você tem contato com muitos distribuidores no mundo inteiro de diversos países. O que você enxerga diferente os distribuidores fora com relação aos distribuidores do Brasil? Olha, essa é a grande, a minha carreira toda, eu circulei muito mais na América Latina, na África, bastante aprofundado no Brasil. Eu posso dizer que tem uma similaridade muito grande. Por mais que seja um pouco diferente, mas o tendeiro, o colmado, o trad, no final eles são uma família que trabalha, que quer ter produto, que gire no ponto de venda. O varejo é similar. O varejo é similar. E o distribuidor, no final, ele também quer ter a indústria feliz com ele, quer ter um bom serviço com o ponto de venda para continuar crescendo. Então, eu vejo uma similaridade muito grande em todos os países, locais, estados que eu passei. Claro, todo mundo tem suas diferenças, né? Então, você vai entrar no mundo farma, que é novo para nós, é diferente do alimentar, como o pessoal chama. É diferente, mas muita coisa é muito parecida. Todo mundo quer um bom nível de vender
as principais marcas com o preço correto, com bom nível de serviço. Então, essas 3 coisas acabam sendo muito similares. E a gente tem que também ficar atento a hábitos de consumo, né? A gente viu recentemente a aprovação da possibilidade de uma farmácia dentro do canal alimentar. Isso muda muito, né, o processo como é visto pelo consumidor de escolha e de compra de determinados produtos, né? A gente vê a dificuldade que é se montar uma farmácia dentro do supermercado, mas ao mesmo tempo a forma como o consumidor vai enxergar a busca por produtos que existem hoje na farmácia no canal alimentar também. Eu falo de um Band-Aid, de um Aptamil, de um shampoo, de forma assim que essas mudanças nos hábitos de consumo e no processo regulatório também influenciam muito os nossos hábitos, né? E são sinais circunstanciais que a gente também tem que se adaptar. E no fundo, o atacado distribuidor está justamente para fazer esse trabalho racional dentro dessas mudanças que ocorrem nos ambientes, né? Para efeito de pequenos fornecedores médios estarem conseguindo chegar através do canal indireto também com as suas mercadorias e obtendo a audiência necessária dos seus produtos, das suas indústrias também no varejo alimentar, no varejo farmacêutico, e eu tenho certeza que é dessa forma que a gente pode atuar, tentando facilitar esse acesso da indústria ao varejo que vai proporcionar essa audiência para o consumidor. E Leonardo, pensando um pouco em legislação também, como que você vê a legislação daqui para frente, não protegendo os 3 mundos, né? Protegendo os 3 papéis, protegendo o varejo, não, 4 na verdade, protegendo o consumidor, o varejo, o distribuidor e a indústria. Como que você vê? Bom, em termos de proteção ao consumidor, a gente vê o ambiente regulatório, né? Tem diversos órgãos reguladores, a exemplo Procon, a exemplo Anvisa, Anvisa Vigilância Sanitária, né? A própria ANS também com relação aos conteúdos de produto e tal. Eu vejo assim que o Brasil hoje ele é muito avançado em termos de proteção ao consumidor. Quanto à regulação concorrencial setorial, eu vejo assim que todo mundo quer brigar pelo seu espaço, né? Esse próprio ambiente que houve de negociação e de regulação da possibilidade da farmácia dentro do varejo alimentar foi um ambiente concorrencial, foi uma narrativa comercial que foi vencida, mas em vias de atender ao consumidor diante de uma proposta de modernidade que já existia em outros países e já existe, né? A gente vê, por exemplo, a possibilidade de venda de produtos farmacêuticos no universo digital também, né? Online, com entrega a domicílio, né? A gente vê outros países em que esses ambientes estão conectados, né? E por que não isso não avançou no Brasil? E com o tempo a legislação foi entendendo como uma coisa a se modernizar, e é o que foi acontecendo, né? Mas eu vejo que, de fato, o que regula esse ambiente é justamente o que está acontecendo no mundo e as necessidades. A gente fala em necessidades ambientais, a gente fala em necessidades de saúde, né? E a gente fala também em excesso de oferta, né? Então isso tudo tem que ser trazido de uma forma racional e de forma que atenda ao mundo na forma como ele tem caminhado. E pelo que eu entendi, se eu não entendi errado, a ABAD teve um papel importante porque o projeto, inclusive da farmácia dentro do supermercado, foi um projeto que é bom para o consumidor no final. Eu vejo isso com muita clareza. Tá? A ideia era, inicialmente, estar se vendendo medicamentos isentos de prescrição no checkout, né? Uma situação que, ao ver do canal alimentar, era uma situação benéfica para o consumidor, mas que acabou não sendo entendida dessa forma pelo legislador. E por que o canal alimentar via como benéfica, né? Porque no momento em que isto foi ofertado e eram produtos que, teoricamente, não prejudicavam a saúde do consumidor, o preço desses medicamentos baixou sobremaneira, né? Isso é uma forma concorrencial e é uma forma de beneficiar o consumidor. Mas, de uma certa forma, os órgãos de saúde entenderam que precisaria de uma regulação maior para efeito de não se haver uma banalização do consumo de determinados produtos, né? Então, se regulou da forma como está hoje, e eu acho que é uma forma muito benéfica, porque vai transformar um pouquinho o ambiente de consumo, de forma a se enxergar
o canal alimentar de uma forma mais abrangente e de forma a fazer com que o canal farmacêutico também se modernize em alguns termos e deixe de ser aquele canal estático, né? E passe a ser também de forma como a gente vê em outros mercados, em outros países. Eu vejo como muito benéfica essa transformação. Até mais eficiente, né? Força até mais eficiente. E só deixa eu só pegar um último gancho aquilo, porque nessa de vários papéis, eu queria até entender porque, chefe, a gente tem muitos clientes de diversos tamanhos ao redor do mundo. Distribuidores, inclusive, de alguns tamanhos diferentes. Na África do Sul, que você era o presidente, tem alguns distribuidores menores lá do que os que a gente está acostumado aqui no Brasil. Esse jogo digital, esse novo mundo aí que a gente está enxergando, ele é também para o pequeno e médio ou só para players igual o Grupo Vila Nova que consegue se estruturar para participar? Eu acho que essa que é uma das grandes propostas de valor que a gente tem, porque se você não até então, para você fazer por você mesmo e montar uma plataforma, só que é muito grande consegue fazer. A gente sabe, a gente tem os custos, o quanto é caro para montar toda uma plataforma e tê-la de pé. E a grande proposta de valor é essa, é você ter o pequeno, médio, o grande, todos com capacidade de poder acessar e usufruir dos benefícios que a plataforma disponibiliza. E eu, como parceiro, né, vejo que a BIS saiu na frente, né? Primeiro, em termos de oferta de um produto estruturado como parceiro para o atacado distribuidor. E os produtos, né, que teoricamente têm um valor agregado baixo e que são a proposta de valor de fato do atacado distribuidor, a BIS verteu a proposta dela para uma proposta 3P, na qual ela oferece Você também me plantou a semente, né? Serviço, né? E uma empresa de consumo se torna uma empresa de serviço. O que vocês acham que nos próximos 24 meses aí deveria ser prioridade na vida dos distribuidores e dos times? O que deveria manter as pessoas acordadas aí? Eu sei que inteligência artificial está mudando muito como as coisas são feitas, mas eu acho que tem outras coisas também. O que você acha? Primeiro, se vocês concordam com a inteligência artificial, se isso é um tema que tem que ser olhado muito de perto, e quais são as outras coisas? Acho que um pouco para os dois aí. Tá, eu concordo, mas eu acho que inteligência artificial para o nosso setor, a gente tem que ser mais audiência do que ator, né? A gente tem que esperar propostas consolidadas de oferta, até porque nossa operação não nos permite errar, né? E determinados erros de investimento, quando eles vão para determinadas formas, processos ou tecnologias, pode ser que comprometam o nosso negócio. Então, tudo que for consolidador, tudo que for massivo, é mais claro para a nossa operação. Então, eu vejo dessa forma, tá, Flávio? Mais como audiência do que como ator. Tem até um ponto legal nisso que você falou. Eu visitei o Celso do Deck Andrade tem uma semana. Tá. E lá em Arapiraca, perto de Maceió, desci em Maceió e fui para lá. E aí ele falou uma coisa interessante, que ele falou exatamente o que você falou, que o nosso negócio é vencido ou perdido no detalhe. Então tudo que eu faço eu tenho que fazer com muita cautela. Por exemplo, o processo de sucessão, ele está preparando os filhos com muito carinho e cuidado para que isso não seja uma transição mal sucedida no futuro e que possa colocar o negócio em risco, porque tudo é no detalhe, perda e ganho. Então é um pouco do que você falou. Esse de ser audiência e não ator é para ter cuidado na hora de tomar a decisão. É isso aí. Eu vou separar, então eu vou começar na pergunta 2 e vou para 1, na parte da inteligência artificial, do lado do BIS. Todo time de Campinas, para a parte de linguagem, de programação, tem que usar muito, acelera demais, mas é muito simples, você faz codar tudo para iOS e depois você simplesmente manda, eu quero para fazer para Android e tchum, tá feito. Então são muitas coisas que dá para fazer, prototipação do que é um produto, como é que faz, então acho que tem bastante coisa para fazer, mas no mundo comercial, a parte de inteligência artificial que a gente usa muito é a parte de personalização. Se pegar o universo do Brasil com 1 milhão de pontos de venda, é muito difícil você fazer alguém para fazer qual que é a sugestão de proposta para cada ponto de venda com racionais, sem usar os algoritmos da inteligência artificial. Acho que esse é um ganho, a gente já tem visto isso, é gigante. Mas acho que a pergunta, falar o foco dos próximos 24 meses, eu acho que está na adoção em si. E a adoção tem 2 fases. Uma de trazer os pedidos para dentro do BIS, e por quê? Eu acredito que uma plataforma se torna relevante para a equipe de vendas,
por diretor comercial, de marketing, de trade marketing, quando ela é uma coisa relevante. Então, enquanto for 5% da distribuidora, 10%, não move. Então, você ter primeiro a escala para dizer, não, realmente aqui é o modo que eu opero, para você não esquecer que qualquer campanha que você faça, eu fiz uma campanha para o trade, mas esqueci de botar no mundo online. Então, porque não é relevante. Então, a primeira parte é relevância. Na hora de construir essa relevância, aí sim, trazer mais indústrias parceiras, porque com mais indústrias parceiras, com a visibilidade que a gente comentou, é mais investimento no distribuidor, aumenta as vendas do distribuidor, aumenta a venda da indústria, e se torna um ciclo positivo, que é o jogo do crescimento, que eu acho que é o título de hoje. Então, é você ter escala e usar full as ferramentas, botar os algoritmos para trabalhar, conectar esse mundo online com o offline, e ajudar todo mundo a crescer. A gente tem um dado assim, que é super relevante até hoje. Todos os nossos parceiros cresceram a escala o ponto de venda e faturamento por ponto de venda. E no final, o que todo mundo quer. O que a indústria quer, o que o distribuidor quer e o que o ponto de venda quer. Porque o ponto de venda todo mundo precisa crescer. Então, acho que esse é o principal foco. É trazer a adoção, para a adoção usar todas as ferramentas disponíveis para ajudar todo mundo a crescer. Porque se o ponto de venda cresce, ele compra mais, aí o distribuidor vende, que ele vendeu mais quem? Da indústria. E aí você tem esse ciclo positivo. E eu vou pôr uma pitada de história aí, João, e de elogio também ao processo da BIS, né? De crescimento da BIS também, né? Ao longo do nosso processo de digitalização, a gente tem como claro, né? A gente tem que digitalizar pontos de contato para evitar atrito, né? Cadastro, venda, entrega. Esses pontos são extremamente essenciais a gente estar digitalizando para efeito da gente trazer uma proposta sem atrito aí e amigável para o nosso distribuidor. Ao longo do tempo, nós fomos abordados nesse processo de digitalização por diversas iniciativas, né? Não vou citar nomes aqui, mas a gente, como Abad, chegou a montar o nosso marketplace que se chamava Abastece Bem, né? E de repente a gente recebeu a proposta da BIS. E é uma proposta assim abrangente, eu falo em termos de todos esses pontos de contato e procurando melhorar esses pontos de contato, né? Não só em termos de produto, mas em termos de oferta de serviço também. E eu até hoje encaro a BIS como a melhor proposta que nos apareceu até hoje em termos de digitalizar esses pontos de contato, tá? Então, cabe aqui o meu elogio como Vila Nova, como Abad também. Eu tenho certeza que essa ferramenta tem muito a crescer, dado a dedicação que vocês, que são uma empresa de consumo, estão tendo para esta proposta de serviço. Tá? Fico muito feliz em ver toda essa iniciativa de vocês, essa energia empenhada em fazer essa ferramenta dar certo, como a gente está aqui hoje, né? No podcast, como vocês estão hoje lá na nossa convenção, vocês estão de parabéns e eu fico muito feliz com essa inclinação de vocês, viu, João? Eu quero utilizar essa história para contar uma outra história que é interessante, que a primeira eu te chamo de presidente, porque, para quem não sabe, eu era presidente do grupo jovem da Abad. Na época você já era presidente da Abad, então tem uma coisa curiosa sobre isso. Duas coisas curiosas, eu acho, que o BIS ter nascido dentro da Bembev é uma coisa que a gente fala muito, que a gente tem bastante orgulho. Primeiro, pela cultura da companhia, da Bembev. Segundo, porque é uma empresa de vendas. Uhum. E é uma plataforma de tecnologia que nasceu numa empresa de vendas para ajudar a empresa a vender mais. E vender o serviço. E a gente toma o nosso próprio remédio. Então, como a Bembev, a gente também utiliza a solução que a gente oferece para os parceiros. Então, esse é um ponto interessante. O segundo vou pegar um pouco do podcast, que é uma coisa que eu falei na última imersão de distribuidores que a gente teve aqui em São Paulo, que a gente trouxe vários distribuidores aqui, liderado pela Lu. Inclusive, lidera a área de distribuição indireta. E que eu falei lá para eles, porque eu vi um podcast de um cara que chama Martin Escobar, não sei se você já ouviu falar nele, mas ele é presidente da General Atlantic, que é um fundo de private equity muito grande, investiu cedo na XP, enfim, é um cara super conceituado ele no Market Makers. E ele estava falando que o cara perguntou para ele, a pergunta é boa, o cara perguntou para ele, o entrevistador, qual que foi o investimento que você fez que você mais perdeu dinheiro? Ele falou, é curioso, porque onde eu mais perdi dinheiro não foi o investimento que eu fiz, porque eu sou muito cuidadoso em fazer a due diligence para assinar um cheque. Então eu só assino um cheque quando eu estou muito certo de que aquilo vai dar certo. Então eu perdi poucas vezes dinheiro em algum cheque que eu assinei. Mas eu não assinei um cheque para o Jeff Bezos quando ele me pediu dinheiro, me contando que ele estava construindo um business que ia valer $1 bilhão. Esse eu perdi. Eu não assinei um cheque para o Davi Vélez quando ele falou que ia criar o Nubank, que era um banco digital no Brasil. E ele falou, o que eu errei nesses caras foi que faltou eu entender que eles são um perfil alquimista. Porque o Jeff Bezos me fez um business
plan falando, eu vou criar uma livraria digital que vai valer $1 bilhão. Ele olhou para o plano, fez cálculo, falou, não dá para vender tanto livro para uma livraria digital valer $1 bilhão. É paradoxo. É paradoxo. Só que aí ele falou, esse cara é um alquimista. Eu não precisava ter preocupado com o plano de livro dele. Ele, se não desse certo nisso, ele ia construir. E assim como ele mostrou que ele foi se adaptando para criar a Amazon de $1 trilhão. E eu acho que a gente no BIS, a gente entende de algumas coisas que ainda a gente precisa fazer no produto, que a gente precisa de mais velocidade para conseguir entregar algumas coisas. Só que o que não falta na gente é essa criatividade para gerar valor de todas as formas que a gente puder. Então, um podcast para pegar vocês dois com conhecimento absurdo e falar para os outros distribuidores. É um pouco dessa alquimia. Que é o ar, né? Que a gente respira, né? Justamente por esse processo alquimista, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Obrigado, presidente. Super obrigada. Vamos pro bate-bola? Bora. Fechou. Então, a gente vai fazer isso em todo episódio. Vai ser um bate-bola. São 3 perguntas. E vocês têm uma palavra para responder cada uma das perguntas. Então, eu vou começar aqui com o João. E vai ser, na verdade, vão ser as mesmas perguntas para os dois. Perfeito. Aí o João... Ela te deu mais tempo, tu viu? Muito melhor, meu pô, seu conteúdo. Ó, você tá lembrando que o João é chefe do seu chefe. Vamos lá, bem perto, Luiz. Tá bom, eu vou fazer a primeira pergunta, aí o João responde, você e a gente vai para a segunda. Primeira, qual foi o sinal claro que o mercado já não comprava mais como antes? Eu acho que o primeiro veio com o consumidor. O consumidor explodiu as plataformas de 2C. É a mesma resposta, pessoa física. Pessoa física. Veio da pessoa física. Hábito, pronto. Perfeito. Dá uma mudada para não copiar o João, hein? Hábito, pronto. É bom que foi o segundo, mas é bom. A gente pode, então, na próxima... Pode, vocês, sem problema, sem problema. Que conselho vocês dariam para quem ainda está esperando o momento certo para começar e para mudar? Acompanhe as mudanças. Agora. O que um líder não pode ignorar hoje? Sinais. Novo cenário. Muito obrigada! Obrigado, presidente. Valeu.